Desde criança, nós passávamos em frente ao mosteiro. Minha mãe dirigia um carro antigo 1949. Ela me falava das irmãs carmelitas que aqui moravam. Tornei-me compositor, cantor, fui estudar música e cinema nos Estados Unidos. Gravei meu primeiro disco. Fizemos a foto da capa em frente a este mosteiro. Naquele tempo, não sabíamos quem havia sido o arquiteto da luz. O santo é santo por causa da caridade, do amor. É isso que importa. Santo, 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 Santo. Nós estávamos assistindo um pedacinho do filme Frei Galvão, Arquiteto da Luz, um filme de Malcolm Forest, que as músicas são de Malcolm Forest. E quem é Malcolm Forest? Malcolm Forest está com a gente aqui, a gente tem a alegria de poder receber você. Malcolm Forest é historiador, músico, cineasta, compositor, intérprete, e tem que ter mais uns dedos da mão para falar das coisas que ele faz aqui, porque é muita coisa. Obrigado, viu, Malcolm? Tá aqui. Olha, eu que agradeço, Padre Juarez, agradeço, Rico, estar na presença de vocês, na companhia de vocês, para a gente conversar sobre Frei Galvão e outros assuntos importantes. Esse filme, eu estava dizendo, talvez seja, eu acho que é o único trabalho com tanto rigor e com tanta arte também feita para Frei Galvão, e contando a história de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, né? É o primeiro santo brasileiro, é extremamente importante para o Brasil, para o mundo, para a humanidade. Isso. Padre Quevedo disse que os milagres são a assinatura de Deus. Isso, é. Então, por que você foi fazer esse filme, Malcolm? Você tem outro trabalho, por que você foi fazer um filme sobre Frei Galvão? Padre Juarez, eu queria fazer esse filme já, como tenho outras ideias, tem muitos projetos, como você enumerou, os dedos da mão não dá para falar. As ideias são muitas, a execução é muito difícil, né? Um filme é uma coisa muito cara. Então, esse era um de 4 projetos que eu iniciei com a FAAP, com os alunos da FAAP há muitos e muitos anos atrás. E a ideia era, a gente desenvolveu o projeto com equipes de alunos, como parte do TCC, do trabalho da escola de cinema, e dentre eles estava lá Frei Galvão. Mas aí aconteceu um fato inesperado, já conhecia a história, um pouco da história de Frei Galvão, conhecíamos o Mosteiro da Luz por minha mãe. Minha mãe, ela fez muito trabalho assistencial na Igreja Santa Joana d'Arc, e ela dirigia muito bem o carro, está muito bem ainda, com 94 anos, e tornou-se assim um pouco mais apegada ao Mosteiro da Luz. Eu sei que desde criança, a gente fala isso no filme, eu passava em frente ao mosteiro. Então já queria fazer o filme, mas aí aconteceu o fato de um filho de uma amiga em comum estar doente, com uma doença autoimune muito grave, uma desmelinização. Sei. É a capa do nervo que se perde. Ai, que é uma coisa... E ele ficou totalmente paralítico, paralisado, as funções todas alteradas, teve 2 paradas, quer dizer, ele estava na UTI sem esperança, não sabiam o que ia acontecer, né? O prognóstico era o pior possível. E aí minha mãe ouviu essa conversa numa outra sala e sentiu como se alguém tocasse o braço dela. E ela falou assim, precisamos pedir para Frei Galvão. E eu, na mesma hora, conforme ela foi falando, eu fui lembrando de Frei Galvão. Aí o que aconteceu? Nós entramos em contato com essa amiga, Bárbara, que passou para a mãe do Felipe, que tinha 18 anos na época, as pílulas de Frei Galvão e a novena. E ela também recebeu por outra fonte as pílulas e fez a novena. E eu aí fiz uma promessa, se ele ficar bom, farei todo o meu possível
que é assim que o Frei Galvão fez também com a irmã Helena Maria do Espírito Santo para construir o Mosteiro da Luz, os votos que os dois fizeram. Isso tudo eu conto no filme. Né? No filme a gente tem uma explicação melhor do que são as pílulas e a história da Helena Maria, essa santa brasileira também que poucos conhecem. E que faria todo o possível para fazer o filme. Né? Porque Jesus disse que a gente não deve prometer, né? Você deve só vai e faz. Né? Então essa promessa foi assim como tradição que a gente tem na Igreja Católica, até de fazer promessas. Isso, e tudo. é verdade. Então eu faria todo o possível. E aí foi indo, os anos passaram, aí veio a canonização do Frei Galvão, o Papa Bento chegando ao Brasil, foi tudo rápido, em 2007, e aí a tecnologia foi mudando, foi melhorando para a filmagem, e a gente pôde fazer o filme e pagar essa promessa, entre aspas, né, cumprimento de uma graça alcançada. Quanto tempo você demorou para fazer o filme? Olha, foram mais ou menos de 98 até 2013. Nossa! Sendo que de trabalho intenso mesmo, de filmagem, captação e edição. A edição nós ficamos mais de um ano já editando. Nosso editor, o rapaz, faleceu no processo, né, e eu faço uma homenagem a ele, ao Guilherme Sbrig Pereira, né, inesperadamente jovem, mas Deus tem os seus desígnios também, né? E então foi um ano só de edição. Então são muitos anos de trabalho e agora estamos aí numa outra fase. O filme já teve uma pré-estreia mundial com a visita do Papa, né? Então, é até interessante. Teve uma pré-estreia, né, na Jornada Mundial da Juventude, não foi? Exatamente. Fez parte do cronograma cultural da jornada, né? Exatamente. O Festival da Juventude, né? São os atos culturais. A jornada teve os atos centrais, em que participou a Sua Santidade, o Papa Francisco, muito simpático, muito querido de todos nós, né? E os atos culturais, que foram shows de música, de teatro, e o Festival de Cinema, que teve 150 obras apresentadas, católicas, cristãs. E você, como historiador e como pesquisador, como cientista, você se aprofundou muito na vida do Frei Galvão. Você diria que você se tornou devoto do Frei Galvão? Ah, sim, eu acho que nós já éramos devotos. Por causa da mãe, por causa de tudo. Já éramos devotos, mas eu li aquela bibliografia que está mais disponível, né? Sim. E são os livros, inclusive, aconteceram várias coisas muito curiosas, muito providenciais. Eu, por exemplo, Padre Juarez, eu estava procurando os livros sobre Frei Galvão, alguns estão à venda nas livrarias, no próprio mosteiro, mas eu ia muito em sebo nos últimos anos, e eu fui num sebo aqui perto do centro, era um sobradão, mas tinha um corredor enorme, assim, devia ter, não sei, acho que uns 80 mil, 100 mil livros lá, e eu já tinha conhecido o dono do sebo numa outra ocasião, e ele me falava, passa lá, mas eu não falava de Frei Galvão. Eu queria a revista do Arquivo Municipal. São arquivos, História de São Paulo Antigo. Então eu entrei, e ele falou, assim, até que enfim você veio e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu estou procurando livros sobre Frei Galvão e também alguma coisa sobre a revista do Arquivo. E aí ele me falou, Frei Galvão, sei, que o Papa, aquele nazista que veio aí, né, canonizou, né? Então, depois que ele chamou o Papa... você já ficou meio ressabiado. Papa Bento de nazista, eu já fiquei ressabiado, né? Então, aí eu fui procurar os outros livros, achei alguma coisa interessante lá, estou saindo do sebo, falei, nem vou perguntar mais o Frei Galvão. Esse homem não detesta a igreja, não sei o quê. Mas aí ele mesmo lembrou, você falou Frei Galvão, né? Então, aí ele esticou a mão, Padre Juarez, fez assim, na prateleira, puxou, abriu, leu a dedicatória, um livro de 1939, autografado pela Abadesa da Luz, do Mosteiro da Luz, autora do livro, dedicado ao Plínio Salgado e família, que é uma figura importante na história política do Brasil. Aí eu perguntei preço, aí ele falou, tanto, mas se você vai comprar as outras aqui, eu te dou um desconto. Te vendeu o livro? Vendeu o livro. Assim, nós ele a pegou assim.
Plínio Salgado é o fundador do integralismo, né? Integralismo. Integralismo, na época de que contra o Getúlio, lá, aquela coisa. E a abadesa, Sor Miriam, é o pseudônimo dela, Olívia Maria, o nome dela, ela foi a primeira postuladora, a primeira pessoa que fez um abaixo-assinado para que Frei Galvão fosse canonizado, porque em 1939 seria o centenário, o bicentenário do nascimento de Frei Galvão. Tem coisa muito interessante para a gente saber, a gente vai para o intervalo, pode ser, Rico? Pode. Daqui a pouco a gente volta. Este mundo de meu Deus, Frei Galvão é o primeiro jesuíta franciscano, nosso santo brasileiro, o arquiteto da luz do grande templo de Jesus, farol de fé pro mundo inteiro. Ai, ai, ai. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Estamos de volta ao programa Cotidiano de Você, hoje falando sobre Frei Galvão. E, Malcolm, eu viajo bastante, né? E a gente tem rodado aí para Potim, Guaratinguetá, e tem sempre uma discussão lá. Aonde nasceu o Frei Galvão? Você chegou a estudar alguma coisa sobre isso? Eu posso lhe dizer o que a irmã Célia Cadorim, muito querida, ela que foi a promotora da postulação, da canonização do Frei Galvão, como fez também todo o processo da Madre Paulina, que é a nossa santa brasileira também, né? Ela me disse que a certidão de batismo, ou o livro de batismo de Frei Galvão, está desaparecido, né? Mas sabe-se que ele nasceu em 1739 em Guaratinguetá, ou na vila, ou nos arredores, porque já quando ele entra para o seminário de Belém, em Cachoeira, e na sua ordenação como franciscano, consta, ele declara que foi batizado, que fez primeira comunhão e conta algumas coisas. Só não precisa a data, o dia. Então, quando a gente vê às vezes na internet que é 11 de maio, isso é uma invenção, não se sabe. E também não se sabe exatamente o local do nascimento, mas que foi na região de Guará, que Potim também era parte, Aparecida do Norte também era o mesmo local, não existia. É verdade. A imagem de Nossa Senhora Aparecida tinha sido encontrada em Guará, 10, 20 anos, lá em Guará. É Guará. Depois tudo que isso é Guaratinguetá, né? Agora, o filme ele é claro, nós vamos assistir, todo mundo vai assistir, mas não precisa contar todo o filme, mas ele trabalha como um documentário, como é o filme? A minha primeira ideia era fazer um filme todo dramatizado, de época, e depois, com a dificuldade, a promessa feita e tudo, a dificuldade financeira para fazer isso, é um projeto caro, e a tecnologia que foi avançando com câmeras de vídeo de alta resolução, eu optei pelo caminho do documentário. Mas até aí a gente vê a divina providência, porque o projeto inicial feito com os alunos da FAAP era um documentário. Tinha um narrador que contava a história e algumas partes eram encenadas. E foi assim mesmo que acabou sendo. Nós foi assim? Dramatizações muito bonitas. Os americanos chamam de docudrama, docudrama, ou biopic, ou seja, um filme biográfico, né? Mas ele tem partes dramatizadas e partes que são de depoimentos assim muito bonitos e emocionados, de pessoas que receberam graças e benefícios admiráveis. Eu vou perguntar uma coisa para você, eu vou perguntar e eu acho isso, e quero saber se você também concorda com isso. Eu acho que se faz muito pouco pela divulgação de Frei Galvão no Brasil. E eu digo isso até a partir da igreja mesmo. A partir da igreja. Sim. Nós deveríamos falar mais e fazer mais do Frei Galvão, né? Nós fazemos grandes festas, temos grandes santuários para tantas e tantas coisas. E Frei Galvão é quase que deixado de lado, aquela história de que o santo de casa não faz milagre, não é uma coisa assim, né?
Exato, eu acho que é bem por aí, Padre Juarez. A gente tem um pouco do santo de casa não faz milagre, mas tem que fazer, né? Que não é, no caso específico de Frei Galvão, não é verdade, porque poucos santos na história recente têm tantas graças, tantos milagres. O Mosteiro da Luz publicou, até uns 20 anos atrás, uma revistinha, porque vinham tantas cartas com graças alcançadas, também com pedidos de pílulas. Celeste Orvalho chamava-se essa revista. Só de graças alcançadas. Eu cheguei a ter exemplar, uma revistinha pequena, capinha azul, clara. Só de graças milhares, são centenas de milhares. A gente vai por esse Brasil afora. Nós temos uma fanpage do filme que está tendo um salto astronômico de visitações. O pessoal quer ter conteúdo, quer saber mais sobre o Frei Galvão, quer... E, de repente, aí eu digo mais, nós, igreja, padres, nós não estamos oferecendo isso. Mas eu acho que ele não é muito divulgado mesmo dentro do Brasil como deveria ser, né? Eu acho que aquela velha quantos história... Quantos santos brasileiros tem? Não é só o ele. único, é o único, não é? Oficial mesmo. Porque a Madre Paulina, ela é italiana e morou no Brasil. Exatamente. Ela é brasileira porque viveu aqui muito. Ela assumiu o Brasil como sua pátria, né? Mas é brasileiro italiana. mesmo só Frei Galvão. Só Frei Galvão, até o momento, né? Nós vamos ter outros santos, eu tenho certeza. Mas o Frei Galvão o Frei Galvão é uma figura muito interessante, porque o Frei Galvão, ele foi um construtor, ele é construtor, ele que construiu o mosteiro. Ele construiu lá, ele desenhou, foi um arquiteto. Por isso, talvez o nome do filme seja O Arquiteto da Luz. Né? Porque ele construiu realmente o Mosteiro da Luz, que é uma obra magnífica, é tombada pelo Patrimônio Nacional. Ele não é um patrimônio da humanidade, é uma notícia errônea que sai, mas ainda não é. É só nacional, né? O IPHAN tombou. Mas ele é o construtor. Agora, no filme, a gente usa essa expressão como a construção da fé. Isso. Eu achei muito interessante porque ele joga com essa palavra, arquiteto da luz, porque ele era arquiteto, da luz porque tem o bairro Mosteiro da Luz. Mosteiro da Luz, o bairro da Luz, mas a luz é mais do que arquiteto e mais do que a luz. É a luz de Cristo, né? A Lumen Christi. É muito bonito. Então ele E agora, muito interessante, Padre Juarez, o que está acontecendo na igreja nesse momento. Nós temos um Papa argentino que assume que é um jesuíta, e os jesuítas foram expulsos da América, a ordem foi extirpada pelo Marquês de Pombal e outros, nós falamos disso no filme. Frei Galvão ia ser um jesuíta, ele estava estudando no seminário de Belém, lá na Bahia, em Cachoeira, perto de Salvador. Tem uma vida larga de estudante, ele com o irmão, e depois o pai avisa, olha, eu acho que essa ordem vai acabar, ele que conhecia o Marquês de Pombal e tudo, o pai dele, e ele passa a ser um franciscano. E também com a sua humildade franciscana, talvez por isso que ele não está aparecendo tanto por aí, mas é incrível, porque há casos, no filme nós temos um extra de uma moça que viu 2 vezes Frei Galvão. Nesse livro da Madre Oliva, que fala da vida do venerável Frei Galvão, esse livro que eu contei, a história que encontrei no sebo, ela conta vários casos de pessoas que viram em hospitais, em casas, a presença, crianças que viram Frei Galvão. Quer dizer, eu acho que realmente a oportunidade é essa, com o filme, da gente promover, conscientizar as pessoas que tudo é consciência, né? É verdade. A vida e nós temos um grande... Frei Galvão, você falou. Sim. É o que entra no programa que outra vez o senhor falou, não é isso? Num dos etapas, tinha uma das etapas na época que ele era, na época que esse livro foi escrito, o processo de canonização que já estava em curso, ele era venerável. Isso, é uma das etapas para chegar na canonização. Da canonização. Mas o Malco lembrou uma coisa muito interessante, os santos eles têm uma vida muito conturbada, né? E geralmente os santos são, uma das coisas que constata a santidade é a perseguição. Frei Galvão foi muito perseguido aqui em São Paulo. Foi expulso de São Paulo. Foi, exatamente. Frei Galvão teve 2 episódios, pelo menos, em que ele teria que sair de São Paulo. Um deles foi que ele tinha sido promovido pela própria ordem franciscana, mas aí a Câmara de São Paulo, todo o clero, todo o povo clamou e ele ficou em São Paulo. Mas teve um outro episódio com o governador que entrou depois do Morgado de Mateus, que era amigo de Frei Galvão, e até uma grande coincidência providencial. Nós temos um milagre, o segundo milagre, o milagre que deu a canonização a Frei Galvão, foi com a Sandra Grossi e o nascimento do filho dela, o Enzo.
E a doutora que fez todo o parto, acompanhou tudo, a doutora Vera Lúcia, tem o consultório na Rua Morgado de Mateus, que é o nome do governador. Tudo isso a gente fala no filme. Contamos também o achado da imagem de Santana Aparecida, no pátio do colégio. É uma coisa que está perdida na história de São Paulo, extremamente importante, porque Frei Galvão adotou o nome de Antônio de Santana Galvão. Mas nessa segunda expulsão, quando sai o Morgado de Mateus, o novo governador veio e começou a descobrir pelo em casca de ovo. Né? Ele acha que o Mosteiro da Luz tinha sido uma fraude, porque era proibido fazer novos conventos, por causa do Marquês de Pombal, e vira daqui, vira dali, e ele expulsa Frei Galvão de São Paulo. Mas a notícia chega ao vice-rei, no Rio de Janeiro, e Frei Galvão estava quase saindo de São Paulo porque ele era muito obediente. Como franciscano, ele obedecia, sabe? Poderia estar até errado. Ele lutou muito também no caso desse governador que quis enforcar um Caetaninho, um rapaz que tinha aparentemente desacatado o filho dele. Então, claro, ele batalhava nesse sentido. Mas eu sei que Frei Galvão acabou não saindo de São Paulo, mas não foi fácil. Com certeza não foi fácil. Frei Galvão, ele se alimentava, durante a obra do Mosteiro da Luz, com o que sobrava da alimentação de todo mundo, dos escravos, que tratava como irmãos, né, das irmãs que ajudavam na construção. E o Mosteiro da Luz, no filme a gente conta também, disse no folclore, né, isso eu não vi em livro nenhum, mas colhi em Guaratinguetá, que construiu um muro até 1 metro de altura, acabava o trabalho do dia, no dia seguinte tinha mais 20 centímetros. Então, mãos invisíveis. E foi interessante que eu vi uma reportagem na televisão recentemente, na Etiópia, falam a mesma coisa. Quer dizer, é a divina providência. Com certeza, Deus que criou a nós todos, criou essa normalidade, nós estarmos aqui com essa tecnologia toda falando, Deus pode tudo, gente. Nós temos que ser muito gratos sempre e nunca reclamar dos momentos difíceis, porque Deus está cuidando da gente. Né? Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou fazer uma propaganda santa. Você tem que assistir o filme por 2 motivos, porque o filme vai despertar em você uma alegria de poder conhecer Frei Galvão. Para que você possa conhecer ele e imitar no que o Frei Galvão foi, porque foi um homem de uma espiritualidade muito grande, mas um homem muito preocupado com o outro, né? Com os pobres, preocupado com as pessoas que acolhem. As pílulas justamente vêm daí, né? Dessa vontade de fazer com que a graça de Deus acontecesse na vida das pessoas. Né? Exatamente. Que é uma oração, né? A pílula é uma oração. Então, o que é a pílula que vem enroladinha? O que tem ali no conteúdo? Ali tem um trecho do ofício da Virgem Santíssima. Em latim, pós-partum, virgo inviolata permansisti, Dei genitrix intercede pro nobis. Então, após o parto, ó Virgem, permanecestes intocada. Mãe de Deus, intercede por nós. Então, ele escreveu isso no papel porque as pessoas vinham ao Mosteiro da Luz, vinham ao encontro de Frei Galvão e queriam que ele fosse até o interior para acudir, para rezar, para salvar alguém que estava doente. E nem sempre ele podia fazer isso. E Frei Galvão era dotado de muitos dons paranormais, sobrenaturais. Então ele já sabia que a pessoa ia ficar boa e dizia, olha, eu vou rezar pela sua esposa, por exemplo. Mas nós, humanos, a gente fica naquela dúvida da falta de fé. Né? Não, mas o senhor tem que ir lá. Então o que ele fez? Escreveu a oração, embrulhou e falou, está aqui o remédio. Você dá para sua esposa que ela vai ficar boa. E realmente acontece. Não no filme até a gente fala, nem todos os pedidos que a gente faz a Deus são atendidos da forma que a gente quer. Mas, no mínimo, é como um bom pai, né? No mínimo, ele vai te dar um sorriso, vai te amenizar a situação. Então, eu já vi muita gente se curar de doenças terríveis, e se não tem cura total, pelo menos tem um alívio e uma melhora, né? E hoje esse trabalho das pílulas é feito tanto lá, aqui no Mosteiro da Luz, quanto em Guaratinguetá, a cidade que nasceu. E é interessante que, junto das pílulas, há também um compromisso da pessoa rezar, da pessoa fazer uma novena, da pessoa mudar também. É muito bonito. Sim. É muito bonito essa maneira de evangelizar.
né, que Frei Galvão inventou há 300 e tantos anos atrás, né? E ele inventa, e é uma coisa muito atual, né? Porque a gente vê, né, Malcolm, pessoas indo ao mosteiro, indo agora buscar as pílulas, ou seja, num mundo tão tecnológico, você está lembrando? Exatamente. A gente ainda se vai em busca de um recurso que o Frei Galvão usou há 400 anos atrás, né? É muito interessante. Não chega a 400, 200 anos atrás, 200, né? 200 anos atrás. Mas é assim, é importante, que é a fé que cura, né? Jesus Cristo fala no Evangelho sobejamente, né? A tua fé te curou, tua fé é a fé que cura. A pílula simplesmente te ajuda a ter confiança e fazer a oração, né? E se converter. E é claro, existe a mão de Deus, né? O sobrenatural existe também, né? E sempre para o nosso bem. Malcolm, eu queria agradecer a tua presença, o carinho, a atenção. Né? Semana que vem a gente tem mais Cotidiano em Você. O aprisco de ovelhas foi concluído. A região do Mosteiro da Luz é o coração de São Paulo. Como previa aquele que é o protetor das crianças, dos jovens, dos casais, das parturientes, dos recém-nascidos, dos idosos e longevos, Frei Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, o arquiteto da luz. Ética significa caráter, aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Para ser ético, basta dizer não. Não ao desmatamento ilegal. Não à corrupção. Não à sonegação. Não à pirataria. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br